Contratei uma faxineira para limpar porque havia um cheiro horrível vindo do porão. Enquanto ela trabalhava, fui fazer as unhas. Cerca de 10 minutos depois, ela me ligou com a voz trêmula. Senhora, tem alguém morando aqui embaixo? Respondi rapidamente, não há mais ninguém na casa. Mas antes que eu pudesse terminar de responder, a chamada foi interrompida. Voltei em pânico e fiquei apavorada ao presenciar aquela cena. Mas antes de continuarmos, verifique se você já se inscreveu no canal Elderly Stories e compartilhe nos comentários de onde você está nos assistindo. Adoraríamos saber até onde nossas histórias de vingança chegam. Esta manhã, não acordei com o som do despertador nem com os primeiros raios de sol, mas sim com um cheiro estranho. Levantei-me da cama preguiçosamente, sentindo a cabeça um pouco pesada. A casa estava estranhamente silenciosa. Michael, meu único filho, estava em viagem de negócios em Chicago havia vários dias e Sarah, minha nora, certamente havia saído mais cedo para resolver algum assunto. De repente, toda a enorme mansão ficou só para mim. Como de costume, abri a janela que dá para o jardim dos fundos para deixar entrar o ar fresco. Mas, ironicamente, essa ação só fez com que o mau cheiro se intensificasse. Não era o cheiro típico de lixo doméstico, nem de esgoto. Era um cheiro azedo como de carne podre, misturado com o odor metálico de algo enferrujado há muito tempo. Uma sensação de repulsa subiu-me ao estômago, obrigando-me a tapar o nariz com a mão. Segui o rastro daquele cheiro horrível, caminhando pelo corredor. Quanto mais me aproximava da porta de madeira que dava para o porão, mais forte ficava o mau cheiro. Parecia emanar das frestas na parte inferior da porta. Meu porão era usado apenas para guardar coisas velhas, e eu não descia lá há muito tempo. Talvez um rato ou um gato de rua tenha entrado sorrateiramente e morrido preso. Pensando nisso, decidi pegar meu celular e ligar para Emily. Ela era uma jovem que trabalhava por hora como governanta na região, muito ágil e honesta. Pedi a ela que viesse naquela mesma manhã para limpar o porão. Uma hora depois, Emily chegou com seu sorriso radiante de sempre. Entreguei-lhe um par de luvas de borracha e uma máscara facial grossa e falei com ela, com certo constrangimento, sobre o cheiro do porão. Com certeza algum animal morreu lá embaixo. Você poderia cuidar disso, por favor? Emily aceitou de bom grado e até me tranquilizou. Não é nada, senhora. Pode relaxar. Eu cuido disso. Quando terminar, vou trancar bem a porta dos fundos. A segurança com que ela disse isso me deixou mais calma. Eu tinha um horário marcado para fazer as unhas às 10h. Eu disse a ela que podia ir embora quando terminasse e que eu transferiria o pagamento mais tarde. No salão, com um suave aroma de esmalte pairando no ar, minha mente começou a relaxar. Mas essa breve paz foi interrompida pela vibração do meu celular dentro da minha bolsa. Era a Emily. Com certeza ela estava ligando para dizer que tinha terminado. Respondi enquanto uma das minhas mãos ainda estava sob a lâmpada UV. Olá, Emily. Senhora, a voz do outro lado da linha não soava alegre como de costume. Era um sussurro entrecortado e trêmulo, repleto de medo. Senhora, tem alguém morando aqui embaixo? Franzi a testa, confusa com a pergunta. Não, Emily. Sarah saiu e Michael está viajando. Só tem você em casa. Não, senhora, disse ela com a voz trêmula e entre suspiros. Encontrei um sapato masculino. Parece novo. Acho que tem alguém lá. Ela não conseguiu terminar a frase quando ouviu um clique metálico suave no telefone. Imediatamente depois, um baque seco e alto, como se algo pesado tivesse caído no chão de concreto, seguido de silêncio absoluto. A chamada foi interrompida repentinamente. Olá, Emily. Emily? Gritei ao telefone, mas do outro lado da linha só houve silêncio. Tentei retornar a ligação rapidamente. Chamou várias vezes e depois foi direto para a caixa postal. Um arrepio percorreu minha espinha. O esmalte ainda não tinha secado completamente, mas eu não conseguia mais pensar nisso. Deixei algumas notas sobre a mesa, sem esperar pelo troco, e saí correndo para o carro. Pisei no acelerador quase até o fundo. O carro voou pelas ruas que eu já conhecia de cor. Meu coração batia descontroladamente no peito e a cada batida, a imagem de Emily e suas palavras quebradas vinham à minha mente. Que diabos estava acontecendo na minha própria casa? Ao chegar, a primeira coisa que vi foi que o portão lateral de ferro que dava acesso ao jardim dos fundos estava aberto. Corri apressadamente em direção ao quintal. A porta da cozinha também estava entreaberta. Senti como se algo estivesse me queimando por dentro. Entrei correndo em casa com a voz embargada pelo medo. Emily, onde você está? Nenhuma resposta. Um silêncio ensurdecedor envolveu toda a casa. Sem hesitar um segundo,
Desci correndo as escadas em direção ao porão. Assim que abri a porta, o cheiro nauseante da manhã me atingiu em cheio, ainda mais penetrante e repugnante. No meio do chão, o balde de água suja havia tombado completamente. O esfregão estava jogado num canto, e bem ao lado da poça d'água, com a tela virada para baixo no chão frio de concreto, estava o celular de Emily. A tela estava estilhaçada, cheia de rachaduras como uma teia de aranha. Olhei em volta do porão escuro e úmido, chamando por ela mais uma vez com desespero. Ainda nenhum som de resposta. Emily havia desaparecido. O pânico me invadiu completamente e meus joelhos começaram a tremer. Com as mãos trêmulas, peguei meu celular com uma única ideia na cabeça: avisar o Michael. Mas quando desquei o número do meu filho, a chamada foi direto para a caixa postal. Um tom longo e frio ressoou. Michael não respondia e Emily havia desaparecido. Um medo invisível, mas imenso começou a apertar meu peito. Meu dedo trêmulo deslizou pela tela em busca do número de emergência da polícia. Mas, quando eu estava prestes a apertar o botão de chamada, uma mão gelada pousou de repente no meu ombro por trás. Dei um pulo, gritei bem alto e me virei bruscamente. Sarah estava parada bem atrás de mim, no pé da escada. Eu não sabia quanto tempo ela havia estado ali. Ela se aproximou sem fazer nenhum barulho. Seu rosto não demonstrava nenhuma emoção, e seus olhos calmos observavam a cena caótica no chão. Sarah, quando você chegou? Gaguejei, com o coração ainda disparado no peito. A Emily, a faxineira, me ligou, mas a ligação caiu. Desci e encontrei isso. Ela tinha ido embora. Apontei para o telefone quebrado e para a poça d'água, com as palavras interrompidas pelo pânico. Eu esperava que ela reagisse com choque, preocupação ou pelo menos surpresa, mas não. Sarah permaneceu estranhamente calma. Ela observou o porão lentamente, sem desviar o olhar do que viu. Então ela se virou para mim e falou com uma voz suave, quase absurda em sua tranquilidade: não se preocupe, mãe. Com certeza não aconteceu nada grave. Ouvi alguns vizinhos dizendo que a Emily anda muito carente ultimamente e que deve muito dinheiro. Talvez ela tenha visto que havia objetos de valor na casa, quis roubar alguma coisa e quando você a chamou, ficou com medo, deixou cair as coisas e fugiu. Não se pode confiar em alguém assim, mãe. O que ela disse até podia fazer sentido, mas a atitude dela não. A calma dela numa situação como essa era arrepiante. Ela se aproximou e gentilmente me ajudou a sair do porão. Está com um cheiro horrível aqui embaixo. Não faz bem para a sua saúde. Mãe, é melhor você subir e descansar. Eu vou terminar de limpar. Ela me deixou estupefato, com a mente em branco. Deixei-me guiar por ela escada acima. Ela não me permitiu ficar, e seu olhar tinha uma estranha determinação. Sentada na poltrona do meu quarto, eu não conseguia parar de tremer. Cerca de meia hora depois, ouvi Sarah se aproximar. Ouvi a água correndo com força no banheiro do primeiro andar. Depois o barulho da máquina de lavar funcionando a todo vapor, centrifugando com dificuldade. Pouco tempo depois, Sarah entrou no meu quarto com uma xícara fumegante de chá de camomila nas mãos. Ela me entregou. Terminei de limpar, mãe. Usei água sanitária forte para tirar o cheiro, então é melhor você não descer. Não faz bem respirar isso. Suas palavras soaram como uma demonstração de preocupação, mas para mim, naquele momento, pareceram um aviso velado. Então, como se quisesse provar que tudo havia voltado ao normal, Sarah disse que ia ao mercado comprar alguns legumes para o jantar e saiu de casa. Fiquei junto à janela, prendendo a respiração, enquanto observava a silhueta da garota até que ela virou no final da rua e desapareceu completamente. Naquele mesmo instante, como se uma força invisível me impulsionasse, saí correndo do quarto e desci direto para o porão. Um forte cheiro de água sanitária me atingiu em cheio, penetrante e insuportável. Mas nem isso conseguiu disfarçar completamente aquele odor pútrido característico. O chão tinha sido completamente limpo. Não restava nenhum vestígio da poça de água suja. O balde, o esfregão e até mesmo o celular quebrado de Emily haviam desaparecido. Tudo parecia suspeitosamente arrumado. Aquela ordem artificial me arrepiou. A garota havia apagado todas as evidências. Meus olhos percorreram o porão e pararam em um canto escondido onde eu costumava guardar caixas de papelão com coisas velhas. Algo ali havia mudado. Uma pesada cortina de veludo preto pendia do teto, quase tocando o chão, escondendo completamente aquela área. Essa cortina definitivamente não estava lá na semana passada. Meu coração batia forte no peito.
Meus pés pareciam pregados ao chão. Mas, após um breve conflito interno, eu soube que precisava ver o que estava escondido por trás daquilo. Aproximei-me com a mão trêmula estendida e com toda a coragem que me restava. Agarrei a borda fria do tecido e puxei-a para o lado. Uma cena horrível se revelou diante dos meus olhos. No chão frio de concreto, havia um grande círculo cuidadosamente desenhado com um pó branco que parecia sal. Dentro do círculo havia várias velas pretas parcialmente consumidas, com a cera derramada solidificada em formas estranhas e deformadas. Exatamente no centro do círculo, uma mancha avermelhada, já seca e escura como sangue velho, espalhava-se sobre o concreto cinza. Ao lado daquela marca horrível, um pedaço de corda grossa e cortada jazia no chão com as fibras desfiadas, como se tivessem sido cortadas por algo extremamente afiado. E então, no canto mais escuro atrás da cortina, meus olhos a viram lá, sozinha, coberta por uma fina camada de poeira. Havia o sapato do homem que Emily mencionou ao telefone. Meu corpo inteiro começou a tremer incontrolavelmente. Minha mão soltou a pesada cortina de veludo. Caiu pesadamente, cobrindo novamente aquela cena macabra. Senti um nó na garganta. Uma parte de mim gritava para correr, para fugir dali, para sair da minha própria casa imediatamente. Mas outra parte de mim, uma frieza lúcida nascida das profundezas do medo, dizia-me que eu não podia sair de mãos vazias. Tremendo, tirei meu celular do bolso. Meus dedos desajeitados deslizaram pela tela para abrir o aplicativo da câmera. Puxei a cortina novamente, tentando não olhar diretamente para o círculo infernal. O clique seco da câmera quebrou o silêncio arrepiante do porão. Tirei fotos sem parar, de todos os ângulos possíveis. Cada vez que o flash brilhava, iluminava aquela cena aterradora e a gravava ainda mais na minha memória. Guardei o celular rapidamente no bolso. Virei-me com a intenção de subir as escadas o mais rápido possível, sem olhar para trás. Mas naquele exato momento, um som muito leve, quase imperceptível, surgiu do fundo do porão. Não era o ranger da madeira velha, nem o assobio do vento entre as frestas. Era um gemido, fraco e entrecortado. Meu coração disparou. Fiquei paralisado, prendendo a respiração, aguçando todos os meus sentidos. O gemido foi ouvido novamente, desta vez um pouco mais claro, como um lamento sufocado. Não havia dúvidas, aquilo não era um animal. Era uma pessoa. Um arrepio percorreu toda a minha espinha. Mas o medo foi superado por outro sentimento, a preocupação com uma vida que talvez estivesse em perigo. Mesmo com as pernas tremendo, aproximei-me lentamente da origem do som, passando por cima de caixas velhas e móveis esquecidos. O som parecia vir de trás da parede de tijolos no fundo do porão, onde eu costumava guardar armários que não usava mais. Quando cheguei ao local, fiquei paralisado. No meio da parede de tijolos rústicos, onde deveria haver apenas uma parede contínua, havia uma porta de madeira. Uma porta que eu poderia jurar pela minha vida que nunca esteve ali em todas as décadas em que morei nesta casa. Parecia velho, com a tinta descascando e uma maçaneta de metal enferrujada. Quem o fabricou e desde quando está lá? Aproximei-me com cuidado e encostei meu ouvido na superfície fria da madeira. Consegui ouvir um leve farfalhar e uma respiração pesada entrecortada do outro lado. Havia alguém trancado lá dentro. Estendi a mão e tentei girar a maçaneta da porta. Estava completamente emperrada. Não se moveu um único milímetro. Num impulso imprudente, levantei a mão e bati levemente na porta 2 vezes. Aproximei-me ainda mais e sussurrei pela fresta, no volume mais baixo que pude: "Tem alguém aí? Você precisa de ajuda?" Imediatamente, todos os sons vindos de dentro cessaram. Aquele silêncio repentino foi ainda mais arrepiante do que os gemidos anteriores. Senti como se alguém estivesse do outro lado da porta, prendendo a respiração, me ouvindo. Eles me ouviram, mas por algum motivo não se atreveram a responder. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que tinha cometido um erro fatal. Naquele exato momento, do andar de cima, ouvi o barulho de cascalho rangendo sob as rodas e, em seguida, o som familiar do motor do carro que Sarah costumava dirigir. Ela havia retornado muito mais cedo do que eu esperava. Recuei, tentando não fazer o mínimo ruído. Deslizei rapidamente entre as caixas. Puxei a cortina preta para cobrir novamente o círculo macabro e subi correndo as escadas com o coração disparado no peito. Consegui fechar a porta do porão bem a tempo. Virei-me para a sala de estar enquanto Sarah colocava a chave na fechadura e abria a porta da frente. Ela olhou para mim, sorriu e levantou uma sacola cheia de verduras frescas. "Mãe, olha, comprei uns tomates ótimos. Vamos fazer sopa hoje à noite?" Aquele sorriso, aquela voz,
agora me pareciam assustadores. Forcei-me a sorrir, acenei com a cabeça enquanto meu peito ainda subia e descia por causa do susto e da corrida. Olhei para minhas mãos entrelaçadas. Elas não paravam de tremer. Eu não podia deixar Sarah saber que eu tinha descido lá. Eu não podia deixar que ela soubesse que eu já sabia. Naquela noite, não consegui pregar o olho. A casa inteira estava em silêncio. Apenas o tic-tac constante do relógio de parede no corredor podia ser ouvido. Continuei escutando na esperança de ouvir aqueles gemidos novamente, mas a única resposta que recebi foi um silêncio arrepiante. Na manhã seguinte, acordei com olheiras profundas e uma inquietação que me consumia por dentro. Eu não podia ficar de braços cruzados. Precisava falar com Michael. Embora meu filho estivesse longe, ele era a única pessoa em quem eu podia confiar naquele momento. Ele precisava saber o que estava acontecendo. Com a desculpa de que precisava de um pouco de espaço para ler, entrei no meu quarto e tranquei a porta. Sentei-me na beira da cama, respirei fundo para acalmar minhas mãos trêmulas e disquei o número de Michael. O telefone tocou. Cada toque parecia eterno, alimentando uma tênue esperança. Mas essa esperança morreu quando ouvi a voz automática da secretária eletrônica dizendo que a chamada havia sido encaminhada. Tentei manter a voz o mais calma possível, como se fosse uma ligação qualquer. Michael, é a mamãe. Me liga quando tiver um tempinho, por favor. É algo muito importante. Tentei ligar para ele mais 2 vezes naquela manhã, umas 9 horas e outras 11h. O resultado foi o mesmo. Isso não era normal. Michael podia estar em reunião, mas nunca deixou de me responder ou retornar minhas ligações por mais de um dia. Meu coração começou a afundar. Uma sensação de ansiedade difusa foi se formando até se tornar um medo concreto. Na hora do almoço, enquanto comíamos salada, fingi estar distraído e perguntei a Sarah: "O Michael ligou para você?" "Estou ligando para ele desde de manhã, mas ele não atende." Sarah pousou o garfo calmamente e ergueu o olhar para me encarar diretamente nos olhos. Seu olhar não demonstrava nenhum traço de confusão, nem a menor dúvida. "Claro que sim", respondeu ela com um tom perfeitamente natural. "Ele me ligou bem cedo, antes mesmo de você acordar. Disse que estaria em reuniões o dia todo com um sócio importante em Chicago, então não poderia atender ligações. Perguntou como você estava. Eu disse que você estava bem, então ele certamente manteve a calma." Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que ela estava mentindo. A forma como ela respondeu foi fluida demais, perfeita demais, como se já tivesse um roteiro preparado. Mas eu não consegui confrontá-la. Só consegui acenar com a cabeça e forçar um sorriso. "Então está tudo bem." Tive que enterrar minha suspeita, não demonstrar nenhuma fragilidade. Naquele dia, eu estava completamente absorto. Não conseguia ficar parado. Não conseguia ler. Não conseguia fazer nada. O medo por Emily, pela pessoa trancada atrás da porta de madeira, e agora pela segurança de Michael, se acumulava dentro de mim. Tive que descobrir por conta própria. À tarde, eu disse a Sarah que ia à casa da minha amiga Linda para jogar xadrez. Era um costume semanal entre nós, então Sarah não suspeitou de nada. "Divirta-se, mãe", ela até me disse. Mas, em vez de dirigir em direção à casa de Linda, virei o volante e fui direto para o bairro onde Emily morava. Era uma área operária com casas pintadas lado a lado, muito diferente da minha tranquila zona residencial. Fui diretamente ao endereço que Emily havia salvo na minha agenda de contatos. Sua casinha, pintada de azul claro, estava fechada e silenciosa. O vaso de gerânios na entrada, aquela flor que eu sei que Emily tanto amava, já estava murchando por falta de água, com as flores caídas e tristes. Toquei a campainha várias vezes e depois bati com força na porta, mas não ouvi nenhum som vindo de dentro. Nesse exato momento, uma voz rouca surgiu da varanda da casa do outro lado da rua. "Você está procurando pela senhorita Emily?" Virei-me. Um velho de cabelos completamente brancos estava sentado numa velha cadeira de balanço, abanando-se lentamente com um leque de papel. Assenti com a cabeça. "Sim, sou uma conhecida dela." O velho balançou a cabeça lentamente, semicerrando os olhos enrugados enquanto me observava. "Não a vi voltar desde terça-feira de manhã." "Que estranho. Normalmente, ao voltar do trabalho, a primeira coisa que ela fazia era regar as plantas, mas ultimamente as flores estão todas secas e a porta continua fechada do mesmo jeito." Suas palavras foram como um balde de água fria no meu rosto. Terça-feira. Exatamente nesse dia, Emily veio limpar o porão da minha casa. Murmurei um agradecimento ao velho e apressei-me a entrar no carro. Apertei o volante com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Tudo estava claro.
Emily não havia voltado para casa desde aquele dia. O desaparecimento dela não foi uma desculpa para o roubo. Os gemidos fracos vindos de trás da porta secreta. Michael, que não foi encontrado. A mentira descarada de Sarah. Todas as peças soltas começaram a se encaixar em uma imagem macabra bem diante dos meus olhos. Eu sabia que não podia perder mais um segundo. Não podia enfrentar isso sozinha. Liguei o carro, dei a volta e dirigi. Mas desta vez fui direto para a casa de Linda. Eu precisava da ajuda dela. Quase esbarrei na porta dela, batendo desesperadamente na campainha. Linda abriu a porta e, sem sequer dizer olá, ficou paralisada ao ver meu estado. Com certeza eu estava com uma aparência terrível naquele momento. Meu cabelo estava despenteado, meu rosto distorcido, meus olhos vermelhos de insônia e medo. Margaret, meu Deus, o que aconteceu? Ela me puxou para dentro e bateu a porta com força. Ela me ajudou a sentar no sofá macio da sala de estar e correu para a cozinha. Pouco tempo depois, ela voltou com um copo de água morna com mel. Toma, bebe isto para te aquecer e te acalmar um pouco. Recebi o copo com as mãos trêmulas e bebi tudo de um só gole. A doçura reconfortante do mel espalhou-se pelo meu corpo e ajudou-me, ao menos um pouco, a recuperar a calma. E então, como se uma represa tivesse se rompido, eu comecei a falar. Contei tudo sem omitir um único detalhe. Falei do cheiro nauseante, da ligação interrompida de Emily, da atitude fria e serena de Sarah. Contei sobre o desaparecimento do celular quebrado e sobre a limpeza absurda do porão. E então minha voz começou a falhar. Quando mencionei a cortina preta, o círculo de sal e os gemidos fracos atrás de uma porta de madeira que nunca estivera ali. Enquanto eu falava, peguei meu celular, tremendo, e mostrei a Linda as fotos que eu havia tirado. Linda escutou atentamente, seu semblante tornando-se cada vez mais sério. Mas quando viu a primeira foto do círculo de sal e das velas pretas, ela ficou subitamente em silêncio. Ela tirou o telefone das minhas mãos, estreitou os olhos e, com os dedos trêmulos, deu-o na imagem, examinando cada detalhe. Sua expressão mudou de surpresa para medo. Ela olhou para mim e sua voz mudou completamente. Margaret, essas coisas, eu já as vi antes. Juro que já as vi em alguns arquivos antigos do David. Sem dar mais explicações, Linda pegou meu telefone e praticamente correu em direção ao escritório no final do corredor. Ouvi-a chamar o marido, David, um antigo investigador criminal a quem sempre respeitei. Pouco tempo depois, os dois saíram juntos. David, um homem de aparência severa e olhar penetrante, carregava nas mãos uma velha pasta marrom com os cantos dobrados pelo passar do tempo. Margaret, sente-se à mesa. Precisamos conversar seriamente, disse ele num tom que não admitia brincadeiras. Ele abriu o arquivo. Dentro havia fotos de cenas de crimes de casos antigos. Presa cuidadosamente a folhas de papel amareladas, prendi a respiração. Senti meu peito apertar. Eram quase idênticas às que eu tinha tirado no meu porão. Círculos de sal desenhados com precisão, símbolos estranhos traçados com pó vermelho, bonecas de palha cheias de alfinetes e velas pretas meio consumidas. David apontou para a foto de um quarto bagunçado, e sua voz ficou mais grave, carregada de peso. Este é o local de um assassinato ocorrido há 7 anos. A vítima era um homem morto pela própria esposa durante um ritual macabro. A mulher acreditava que, ao sacrificá-lo, conseguiria o renascimento da alma de seu filho morto. Senti tudo girando. Renascimento. Sacrifício. Aquelas palavras soaram como golpes de martelo invisíveis na minha mente. David continuou a explicar, com evidente preocupação na voz. Estamos investigando um culto há anos. Eles se autodenominam Irmandade do Renascimento. Operam com total sigilo, como uma teia cancerosa que se espalha nas sombras. E se concentram especialmente em mulheres emocionalmente frágeis, principalmente aquelas que perderam um filho ou sofreram um aborto espontâneo. Eles enchem suas cabeças com ideias delirantes. David continuou me olhando com uma expressão séria, quase de advertência. Eles fazem com que as crianças acreditem que a morte não é o fim, que as almas de seus filhos estão apenas presas entre dois mundos e que elas, como mães, podem fazer uma troca, usar uma alma viva para trazer de volta a alma da criança perdida. Elas lhes dão manuais de rituais, objetos específicos e fazem lavagem cerebral até convencê-las de que o que fazem não é um crime, mas um ato de extremo amor, um sacrifício sagrado. Cada palavra dita por David era como um caco de vidro, cravando-se em minha mente uma verdade horrível que eu jamais ousara imaginar começar a se revelar. Eu gaguejei, com a garganta apertada. Sarah, a minha nora. Ela também perdeu um bebê há quase um ano. Linda e David se entreolharam.
Em seus olhos não vi surpresa, mas uma compreensão carregada de preocupação. Minha garganta se fechou quando as lembranças daquele dia trágico voltaram com a mesma força e vivacidade como se tivessem acontecido ontem. No dia em que Michael, devido a uma reunião importante que não podia adiar, desligou o celular. O dia em que Sarah escorregou no banheiro sozinha, com dor e medo, chamando desesperadamente pelo marido. Quando Michael e eu conseguimos forçar a porta, já era tarde demais. A partir daquele dia, ela mudou completamente. De uma menina alegre e ativa, tornou-se bastante distante. Às vezes eu a encontrava sentada sozinha no escuro, murmurando coisas sem sentido. Ela começou a culpar Michael, primeiro com indiretas, depois com palavras duras e venenosas. Pensei que fosse a dor tão intensa que a impedia de seguir em frente. Pensei que o tempo curaria suas feridas. Mas eu estava enganado. Horrorizada, percebi que na mente distorcida de Sarah, Michael não era apenas alguém que não estava presente naquele momento trágico. Ela o via como a causa direta, aquele que a abandonou, o responsável pela morte do bebê. E de acordo com os ensinamentos distorcidos da Irmandade, quem comete o pecado deve ser o sacrifício para se redimir. O ar na sala de estar de Linda parecia congelar. Meu corpo inteiro congelou até os ossos, como se alguém tivesse jogado um balde de água gelada em mim. Um pensamento horripilante e insano me passou pela cabeça, e não pude evitar dizê-lo em voz alta, com a voz trêmula e entrecortada. Meu Deus, será que o sacrifício é de Miguel? Olhei para David desesperada para encontrar uma negação em seus olhos, um aceno de cabeça, uma palavra de conforto me dizendo que eu estava indo longe demais. Mas não. David apenas assentiu lentamente com um olhar grave e compassivo. Essa é a pior hipótese, Margaret, disse ele com voz grave e firme, mas também é a mais lógica neste momento. Aquelas palavras me atingiram como uma sentença de morte. Meu filho, meu Michael. Ele era um prisioneiro em sua própria casa, aguardando um fim terrível nas mãos da mulher que tanto amava. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu as enxuguei rapidamente. Não era hora de chorar. Eu precisava manter a calma. Calma, Margaret. Linda sentou-se ao meu lado e apertou minha mão fria com força. Vamos encontrar uma solução. David vai nos ajudar. Incentivada por David, tentei respirar fundo, afastando o pânico que ameaçava me consumir. Forcei-me a reconstruir tudo, juntando as peças soltas para formar a imagem mais clara e coerente possível. O cheiro, comecei, ainda com a voz rouca. Será que é isso? Não era cheiro de rato morto, David. Era cheiro de carne podre misturado com algo metálico. Será que era cheiro de sangue? Não me atrevi a terminar a frase, mas essa ideia já rondava minha cabeça desde o início. David assentiu com a cabeça. É muito possível. Os rituais deles geralmente envolvem sangue de animais durante a preparação. O desaparecimento da Emily. Continuei, com meus pensamentos ficando mais claros. A atitude da Sarah foi calma demais. Ela chegou justamente quando a Emily estava me ligando. Tenho certeza de que a Emily viu algo que não devia. Talvez ela tenha levantado a cortina sem querer. Ou pior, talvez tenha visto que o Michael estava trancado. E aí a Sarah agiu para silenciá-la. O gemido e a porta, eu repetia, e a lembrança daquele som lúgubre me fazia estremecer. Então o gemido que ouvi pode ter sido de Emily ou de Michael ou de ambos. Eles estavam trancados atrás daquela porta secreta. Quando Sarah a construiu? E finalmente a mentira, concluí. Aquela invenção de que Michael ainda ligava para ela. Não era apenas para esconder a verdade. Era para ganhar tempo. Ela precisava de tempo para se preparar para completar seu ritual. David ouvia com muita atenção. Seus olhos penetrantes não se desviaram de mim por um segundo. De vez em quando, ele escrevia algumas linhas em um pequeno caderno. Quando terminei de contar a história, ele me olhou com firmeza. Margaret, não temos muito tempo. Se minha hipótese estiver correta, esse tipo de culto costuma agir de acordo com o calendário lunar ou datas astronômicas específicas. Sarah está esperando um dia e horário específicos para realizar seu ritual final. Precisamos agir imediatamente. Dito isso, ele pegou o telefone. Mas não discou 911. Ele discou uma série de números privados que eu sabia muito bem que não eram linhas de emergência comuns. Seu tom de voz ao falar também mudou completamente. Não era mais o de um vizinho aposentado, mas o tom urgente e autoritário de um ex-comandante. Capitão Miller, aqui é David. Ele foi direto ao ponto. Tem um caso extremamente urgente, possivelmente relacionado à Irmandade do Renascimento. Sim, eles. A situação é muito grave. Há pelo menos um refém, talvez dois, mantidos contra a sua vontade. Temos que agir com discrição e rapidez.
Ele resumiu tudo o que eu lhe havia dito, enfatizando a urgência e a ligação com aquele culto perigoso. Ao desligar o telefone, David se virou para mim, com o rosto endurecido. A polícia vai intervir, mas fará isso em segredo. Não podemos levantar suspeitas. Eles não podem invadir a casa sem um mandado de busca formal. Isso levaria tempo e poderia alertar Sarah. Se ela ficar com medo, pode fazer alguma loucura que coloque os reféns em risco. Ele olhou-me diretamente nos olhos e propôs um plano ousado. Amanhã de manhã, você precisa encontrar uma maneira de tirar Sarah de casa naturalmente por pelo menos algumas horas. Esse será um momento crucial para uma equipe de investigação disfarçada entrar, procurar evidências, localizar os reféns e neutralizar qualquer perigo. Consegue pensar em alguma coisa? Eu estava com a cabeça a mil, mas diante do olhar confiante de David, fiz um esforço para pensar. Eu tinha que fazer isso por Michael. De repente, lembrei-me de um folheto publicitário que vi há alguns dias na mesa da cozinha. Sarah até tinha circulado uma parte. Sim, respondi com uma voz agora mais firme e determinada. Há uma aula experimental gratuita de pintura relaxante no centro comunitário. Ela pareceu bastante interessada amanhã de manhã. Vou convidá-la com a desculpa de que ela precisa espairecer. David sentiu-se satisfeito. Uma leve expressão de alívio cruzou seu rosto sério. Muito bem. É um plano perfeito. Sua missão amanhã é fundamental, Margaret. Você deve manter Sarah lá o máximo de tempo possível e, mais importante, manter a calma sem demonstrar qualquer sinal de nervosismo. Deixe o resto em nossas mãos. Quando saí da casa de Linda e David, a noite já havia caído completamente. Dirigindo pela estrada familiar de volta para casa, eu não sentia mais o medo solitário de antes. Agora era uma tensão que apertava meu peito. Senti como se estivesse entrando voluntariamente na boca do lobo. Mas desta vez eu sabia que não estava sozinho nesta batalha. Na manhã seguinte, acordei mais cedo do que de costume, forçando-me a exibir um semblante alegre como se nada estivesse acontecendo. Eu precisava agir. E precisava fazer isso bem. Desci até a cozinha e preparei o café da manhã. Rabanada com manteiga de alho e ovos fritos. O prato que Sarah tanto gostava antes. Sarah desceu com uma expressão cansada. Sentou-se à mesa e comeu em silêncio. Enquanto tomávamos o café da manhã, fingi pegar o folheto da mesa como se fosse por acaso. Apertei os olhos e li como se fosse a primeira vez que o via. Nossa, essa aula de pintura relaxante no centro comunitário tem uma aula experimental gratuita hoje. Por que não vamos lá, Sarah? Ficar em casa o dia todo é deprimente. Uma mudança de ambiente nos faria bem. Sarah ergueu os olhos para me encarar com um olhar um tanto inquisitivo, como se tentasse ler meus pensamentos. Um segundo de silêncio se estendeu, e senti meu coração parar, com medo de que ela recusasse. Mas, após alguns segundos de hesitação, ela assentiu com relutância. Está bem, eu não tenho nada para fazer mesmo. Meu coração deu um salto de alívio. O plano tinha dado o primeiro passo. Antes de sair, fingi uma dor de estômago para ir ao banheiro. Tranquei a porta, peguei meu celular com as mãos trêmulas e enviei uma mensagem que havia escrito para David. O plano começa. Sairemos de casa em 15 minutos. Imediatamente surgiu uma resposta: entendido. Boa sorte. Na aula de pintura, o ambiente era bastante calmo e descontraído. Todos estavam concentrados em seus cavaletes. Ouviam-se apenas o som suave dos pincéis no papel e uma música instrumental de fundo. Tentei pintar um vaso com margaridas, mas minha mão tremia. Os traços saíam tortos e disformes. Eu não conseguia me concentrar. Minha mente ainda estava na casa onde eu sabia que uma equipe de policiais estava entrando secretamente. Sarah estava completamente desanimada. Mal esboçou algumas linhas sem vida no lençol e depois permaneceu encostada no cotovelo, olhando pela janela. Seu olhar estava perdido, vazio. Mas havia algo que me deixava extremamente nervoso. A cada 10 minutos, mais ou menos, ela olhava para o relógio de parede de um jeito furtivo e ansioso. Quase uma hora se passou e Sarah começou a demonstrar estar visivelmente inquieta. Ela largou a escova abruptamente sobre a mesa e me disse com um tom irritado: Mãe, estou me sentindo um pouco mal. Que tal irmos embora agora? Meu coração se apertou. Só havia passado uma hora. A equipe de David certamente não havia terminado. Apressei-me a responder, forçando um sorriso. Fique mais um pouco. Quase terminei meu desenho. Está ficando lindo. Espere só até eu terminar de pintar esta flor. Tudo bem? Comecei a pintar muito devagar, passando por cima da mesma flor várias vezes para ganhar tempo de uma forma desajeitada. Sarah suspirou profundamente. Sentou-se a contragosto, mas suas mãos não paravam de se entrelaçar.
Seus dedos se fecharam com tanta força que ficaram brancos. Ela começou a pegar o celular e a digitar sem parar, com o rosto cada vez mais tenso e preocupado. Quando o relógio bateu exatamente 11 horas, Sarah se levantou de repente sem pedir minha permissão. Sua voz soava firme e fria. Não posso esperar mais. Vou para casa. Tenho algo importante a fazer. Sabendo que não conseguiria impedi-la, assenti com a cabeça, tentando disfarçar a angústia. Enquanto juntava minhas coisas, aproveitei para ir ao banheiro novamente. E de lá, com as mãos trêmulas, escrevi para David: nós vamos voltar. A Sarah queria ir embora mais cedo. Espero que todos estejam bem. No caminho de volta, Sarah não disse uma única palavra. Ela dirigiu muito rápido, com as duas mãos agarradas ao volante e o olhar fixo na estrada. Eu estava ao lado dela, com o coração acelerado e as palmas das mãos suando. Temia que ao chegarmos em casa nos deparássemos com a polícia. Mas não, quando chegamos, tudo parecia estranhamente normal. A porta estava fechada, tudo em silêncio, sem qualquer vestígio de que alguém tivesse entrado. Soltei um suspiro de alívio. Uma parte de mim queria acreditar que a equipe de David havia recebido a mensagem a tempo e se retirado sem problemas. Aquela noite transcorreu em meio a uma tensão pesada. Enquanto eu preparava o jantar, meu celular vibrou. Era o número do David. Ele falou muito rápido. Linda começou a se sentir muito mal de repente. Você pode vir agora mesmo, Margarete? Soube imediatamente que era o código. Eu disse a Sarah que a Linda estava com uma forte dor de cabeça e que eu iria vê-la por um tempo. Ela não suspeitou de nada. Apenas assentiu com indiferença. Na casa de David, ele não me levou para a sala de estar como de costume, mas foi direto para o escritório e trancou a porta. Em sua mesa, sob a luz amarelada, havia um caderno de capa preta e um par de luvas de nylon. Eles encontraram isso, disse ele em voz mais baixa. Estava muito bem escondido sob o forro da gaveta do armário da Sarah. Coloquei as luvas com as mãos trêmulas. Abri o caderno. Lá dentro havia linhas e linhas de caligrafia, torta e desordenada, com um tipo de símbolos estranhos que eu não conseguia entender. Entre as letras havia desenhos de círculos concêntricos, estrelas de 5 pontas invertidas e outros símbolos macabros que me fizeram estremecer. David apontou para algumas páginas marcadas com pequenos papéis vermelhos. Minha equipe tem um especialista em decifração. Eles fizeram uma tradução preliminar. É o calendário dos rituais preparatórios, a purificação, a oração, a coleta de objetos. Virei para a última página. Uma linha escrita em espanhol com caligrafia trêmula e descontrolada, como se feita no momento de pânico, saltou aos meus olhos. Ritual de troca de almas. Noite de lua cheia. Meia-noite de 25 de outubro. Levantei os olhos, tomados de terror, e olhei para o calendário pendurado na parede do escritório de David. Senti meu coração parar. O calendário marcava sexta-feira, 25 de outubro. Era esta noite. Só nos restam algumas horas. A voz de David soava firme e urgente, tirando-me do estado de choque. Sem perder um segundo, David ligou imediatamente para o Capitão Miller. A sala inteira ficou mergulhada num silêncio tão tenso que era difícil respirar. Eu só ouvia a voz firme de David transmitindo as informações mais recentes. Miller, é hoje à meia-noite. Não temos outra escolha senão entrar. Prepare sua equipe. Um plano foi elaborado na hora, de forma rápida e decisiva. A polícia ficaria posicionada ao redor da minha casa, escondida na escuridão, esperando o momento certo. Eles não podiam agir antes por medo de que Sarah machucasse os reféns. Minha missão, que me deixou paralisada de medo, era voltar para casa, fingir que tudo estava normal e dar o sinal quando Sarah começasse a agir. Esse sinal seria uma breve mensagem que decidiria o destino do meu filho. Voltei para casa com a sensação de que cada passo pesava uma tonelada, como se eu estivesse caminhando sobre um pântano invisível. Sarah ainda assistia à televisão na sala de estar. A luz da tela iluminava seu rosto com flashes intermitentes de sombras e nitidez, fazendo com que o sorriso da personagem na tela, refletido em seus lábios, parecesse perturbador. Como está a linda mãe? Perguntou ela sem desviar os olhos da TV. Ela está melhor agora. Inventei uma história sobre uma enxaqueca tentando manter a voz serena. Ela tomou o remédio e adormeceu. Com certeza ficará bem. Subi para o meu quarto em silêncio, sem ousar encará-la por mais um segundo. Tinha medo que ela visse o terror que se agitava nos meus olhos. Tranquei a porta, sentei na beirada da cama e apertei o celular com força entre as mãos. Minhas palmas estavam encharcadas de suor. A casa inteira estava em silêncio. Ouvi o tic-tac do relógio de parede no corredor. Cada segundo parecia durar uma eternidade.
Ouvi também as batidas descontroladas do meu próprio coração. 10 da noite, 11:30. O tempo era como uma besta rastejando lentamente, trazendo consigo a noite de lua cheia. Às 11h45, quando eu já não aguentava mais, ouvi um clique muito suave do outro lado do corredor. A porta do quarto de Sarah se abriu. Aproximei-me da fresta da minha porta. Prendi a respiração. Uma sombra cruzou o corredor. Sarah vestia uma túnica preta com capuz que cobria quase todo o seu rosto, deixando apenas o queixo exposto à luz do luar que entrava pela janela. Nos braços, ela carregava uma bolsa de pano volumosa que parecia conter objetos pesados. Ela não acendeu a luz. Moveu-se na escuridão com familiaridade, furtiva como uma gata selvagem, e então desapareceu escada abaixo, descendo as escadas que davam para o térreo. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Respirei fundo, tentando controlar meu polegar que não parava de tremer, e apertei o botão de enviar na mensagem que já havia escrito para David. Ela desceu até o porão. Não me atrevi a segui-la. Fiquei ali, na escuridão do quarto, escutando em meio a um silêncio sufocante. Sentia como se alguém estivesse apertando meu coração. Meu filho estava lá embaixo sozinho. Passaram-se alguns minutos que me pareceram uma eternidade, e de repente ouvi um estrondo muito forte vindo da parte de trás da casa. Em seguida, o som de uma porta sendo arrombada e várias pessoas com botas pesadas entrando correndo. O grito lancinante e desesperado de Sarah rompeu a calma da noite como uma facada. Sem pensar duas vezes, saí correndo do quarto e desci em alta velocidade. A porta do porão estava escancarada. As lanternas da polícia iluminavam a escuridão, projetando flashes caoticamente e confusos nas paredes úmidas e mofadas. Desci as escadas, ignorando o fedor e o cheiro penetrante de água sanitária que me atingiu em cheio. E então uma cena aterradora, uma imagem que me assombrará por toda a vida, apareceu diante dos meus olhos. No meio de um círculo de sal, Michael, meu filho, estava amarrado a uma velha cadeira de madeira. Com a boca selada por várias camadas de fita adesiva cinza, sua cabeça pendia para a frente, os olhos fechados, o corpo completamente mole como um fantoche sem cordas. Inconsciente. Ao seu redor, velas pretas ardiam com chamas que se moviam de forma sinistra, exalando um cheiro rançoso e penetrante de cera e algo semelhante a ervas secas. Sarah estava ao lado dele com um caderno de capa preta em uma das mãos, murmurando feitiços terríveis em voz baixa, em uma língua que eu não entendia. Com a outra mão, ela segurava uma faca cerimonial com a lâmina curvada como uma meia-lua, que brilhava à luz das lanternas. Seus olhos eram selvagens, desvairados, sem qualquer vestígio de humanidade. Nesse exato momento, ela soltou um grito gutural e ergueu a faca para cravar no pescoço do meu filho. David e dois policiais com coletes à prova de balas entraram por trás e a jogaram no chão. A faca voou, batendo no concreto com um ruído metálico e gélido. Michael! Gritei com a voz embargada. Corri em direção ao meu filho como uma louca, empurrando os policiais que tentavam me bloquear. Com as mãos trêmulas, arranquei a fita adesiva de sua boca e comecei apressadamente a desatar as cordas que apertavam seus pulsos e tornozelos. Sua cabeça estava apoiada no meu ombro. Ele ainda respirava, mas muito fracamente. Eu o abracei forte, lágrimas caindo em seus cabelos encharcados de suor. Meu filho ainda estava vivo. Graças a Deus ele ainda estava vivo. Em meio àquele caos, enquanto eu ainda abraçava Michael do outro lado do porão, a fraca resistência de Sarah desapareceu completamente. Ela estava deitada no chão frio de concreto com as mãos algemadas nas costas. Ela não gritava mais nem se debatia. Seus olhos estavam abertos, fixos no teto mofado, vazios, sem alma. Ela murmurava frases desconexas, sem sentido. Ver minha nora naquele estado provocou em mim uma mistura de amargura, raiva e pena por um ser humano devorado por demônios. Levem-na daqui. Chamem a equipe de assistência psiquiátrica. A voz do capitão Miller ecoou alta e forte. Nesse instante, David aproximou-se com o rosto endurecido e apontou a lanterna para uma parede de tijolos no fundo do porão. Ele ordenou a um grupo de policiais: arrombem essa porta de madeira agora mesmo. Pode haver mais vítimas lá dentro. Dois oficiais corpulentos se aproximaram com uma barra de ferro e uma marreta. O som do metal batendo na madeira e o estalo dos golpes ecoaram naquele espaço estreito. Meu coração começou a bater forte novamente. Minha garganta secou. Após vários golpes, estrondosos como trovões, as dobradiças enferrujadas não resistiram à pressão e cederam.
fazendo com que a porta secreta de madeira se abrisse com um gemido prolongado. Imediatamente, um cheiro rançoso, estagnado e nauseante emanou de dentro, fazendo com que aqueles que estavam por perto franzissem a testa. Eu, que estava atrás, tive que me agarrar ao ombro de um jovem policial para não cair, prendendo a respiração enquanto acompanhava com o olhar o feixe da lanterna que varria a escuridão lá dentro. Atrás da porta havia um pequeno e estreito cômodo de apenas alguns metros quadrados, construído de forma improvisada com tijolos rústicos e argamassa, como uma espécie de cripta rudimentar. E num canto daquele quarto escuro, encolhida como um pequeno animal ferido, estava Emily. A pobre garota estava sentada no chão sujo. Suas mãos e pés estavam amarrados com cordas ásperas, deixando marcas roxas em sua pele pálida. Sua boca estava coberta com várias camadas de fita adesiva grossa. Seu corpo inteiro tremia incontrolavelmente de frio, fome e medo. Quando o feixe de luz da lanterna a atingiu em cheio, seus olhos se arregalaram, tomados por um terror absoluto, e lágrimas escorreram por suas bochechas manchadas. Emily! Exclamei com os olhos marejados. A equipe médica entrou imediatamente para atendê-la. Rapidamente cortaram as amarras e a envolveram em cobertores para aquecê-la. Emily estava tão fraca que não conseguia ficar de pé sozinha, mas ao me ver, fez um esforço para acenar com a cabeça com um olhar que refletia gratidão e alívio. Por sorte, ela ainda estava viva. A sirene da ambulância soou lá fora, rompendo o silêncio da noite na vizinhança. Primeiro levaram Emily. Michael também foi colocado em uma maca e levado na ambulância para um exame completo e para receber soro intravenoso. Segurei sua mão com força até a porta do veículo, sussurrando que tudo havia acabado. Sarah, por sua vez, devido ao seu estado psicológico instável e sinais evidentes de delírio, não foi levada à delegacia, mas diretamente para uma zona de isolamento especial em um centro de tratamento psicológico sob estrita vigilância. Os 3 dias seguintes transcorreram como um filme lento, confuso e pesado. Minha casa permaneceu sob custódia policial para perícia no local do crime e coleta de provas. Michael e eu ficamos temporariamente na casa de Linda e David. Eles nos deram o maior carinho e atenção, mas nada conseguiu dissipar a nuvem escura que envolvia meu filho e a mim. Michael, após receber alta com hematomas nos pulsos e o corpo debilitado, tornou-se perigosamente quieto. Meu filho não disse uma única palavra. Passou o dia inteiro sentado em silêncio junto à janela da sala de estar de Linda, olhando para o jardim ensolarado com um olhar perdido e vazio. Não me atrevi a perguntar-lhe nada nem a pressioná-lo para falar. Apenas me sentei ao lado dele, coloquei a mão em seu ombro de vez em quando, ou lhe ofereci um copo de água para que soubesse que eu ainda estava ali, oferecendo-lhe apoio incondicional. Na manhã do 4º dia, quando os primeiros raios de sol filtraram-se pela cortina, trouxe-lhe uma xícara de chá quente. Quando eu estava prestes a me virar, Michael de repente estendeu a mão e agarrou meu pulso. Sua mão estava fria, mas o aperto era firme. Ele olhou para mim com os olhos rodeados por olheiras profundas e cheias de lágrimas. Mãe. Sua voz estava embargada, como pedras se atirando umas contra as outras. Você pode me levar à polícia? E David, eu quero depor. Quero contar tudo. Na sala de interrogatório, o ambiente era frio e cheirava a desinfetante. David estava sentado ao nosso lado, não como um ex-policial, mas como um tio da família. Michael sentou-se em frente ao investigador com as mãos entrelaçadas sobre a mesa e começou a relatar o pesadelo de sua vida. Ele contou que tudo começou a piorar depois que Sarah perdeu seu primeiro bebê. Esse golpe a destruiu. No início, era apenas choro constante e pesadelos todas as noites. Mas então Michael percebeu que sua esposa começou a mudar. Sarah entrou para um grupo de apoio online para mães que perderam seus filhos. Ele achou que seria bom para ela se distrair, mas não imaginava que essa seria a isca perfeita para o culto. A Irmandade do Renascimento. A voz de Michael tremia ao falar daqueles dias. Eu a vi mudar, mas estava fraco demais por causa da culpa, pois não atendi à ligação dela no dia em que caiu. Eu a mimava em tudo. Deixei que jogasse coisas fora, trouxesse objetos estranhos, pintasse nas paredes. Pensei que assim ela se acalmaria. Eu não sabia que, na realidade, estava colaborando com um plano doentio. Ele respirou fundo, contendo as emoções para continuar a relatar o dia do sequestro. Naquele dia, quando contei para minha mãe que ia fazer uma viagem de negócios a Chicago, eu estava na verdade me preparando para sair. Enquanto arrumava as malas, Sarah apareceu com um copo de suco de laranja, sorriu muito feliz e disse para eu beber para ter energia para a viagem. Eu bebi tudo, e essa é a última lembrança que tenho antes de acordar no escuro.
amarrada a uma cadeira naquele quarto secreto. Alguns dias depois, em meio ao delírio de fome e sede, Michael ouviu ruídos e lutas do lado de fora. A porta de madeira se abriu de repente e Sarah arrastou Emily para dentro. A pobre funcionária também havia sido drogada. Sarah jogou Emily num canto e fechou a porta friamente. Ela continuava trazendo comida e água todos os dias, disse Michael com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas ela não falava, não explicava nada, não me soltava. Ela apenas me encarava e murmurava: temos que esperar o dia certo. Só com paciência a alma do nosso filho poderá retornar. E então Michael chegou à parte que partiu meu coração em 1000 pedaços. Ele olhou para mim, com os olhos vermelhos cheios de dor e amor. Mãe, eu ouvi você. Eu paralisei. Naquela vez em que você desceu ao porão, eu ouvi você bater na porta de madeira e sussurrar perguntando se havia alguém lá dentro. Nesse momento, Emily já tinha acordado. Ela tentou gritar para fazer algum barulho e pedir ajuda. Michael soluçava, mas eu balancei a cabeça negativamente para ela. Implorei em silêncio que ela ficasse quieta. Eu sabia que Sarah estava perto de voltar ou prestes a voltar. Eu estava com medo. Medo de que se Sarah descobrisse que você sabia o segredo da loucura dela, ela também te machucaria. Eu preferia morrer ali do que te colocar em perigo. Eu abracei meu filho e desabei em lágrimas. Meu filho tolo. Naquele instante de vida ou morte, quando a existência pendia por um fio, ele só pensou na minha segurança. Escolheu o silêncio, aceitou a morte que se aproximava apenas para proteger esta velha mãe. Aquela confissão doeu mais do que qualquer golpe, mas também foi mais reconfortante do que qualquer fogo. Após o interrogatório, a polícia confirmou que o depoimento de Michael coincidia completamente com o que Sarah havia dito nos poucos momentos de lucidez que teve no centro psiquiátrico. Um último detalhe também veio à tona, explicando a origem da sala secreta. Sarah confessou que, aproveitando-se dos 2 meses anteriores em que fiz uma longa viagem com o grupo de aposentados, contratou secretamente uma equipe de pedreiros ilegais, sem qualquer registro verificável, para trabalhar em casa. Ela mentiu para eles, dizendo que precisava consertar um cano subterrâneo e pediu que quebrassem parte da parede de tijolos e reconstruíssem aquele cômodo, camuflando-o com camadas de tijolos antigos. Tudo havia sido planejado meticulosamente e friamente, sob as ordens remotas dos líderes do culto. Ao sair da delegacia, ajudei Michael a entrar no carro. A luz amarela do pôr do sol banhava nossos ombros. O pesadelo finalmente havia terminado. Os segredos obscuros por trás daquela porta de madeira finalmente vieram à tona. Mas eu sabia que a ferida no coração do meu filho, e também no meu, precisaria de muito tempo e muito amor para cicatrizar. Após o pesadelo terminar, minha casa se tornou um lugar cheio de fantasmas. Cada canto, cada corredor parecia estar coberto de luto, especialmente a porta que dava para o porão. Era como uma cicatriz que nunca se fecharia, uma lembrança constante de tudo o que havia acontecido. Michael, assim como eu, não conseguia mais pôr os pés naquela casa. Sem hesitar, meu filho decidiu vendê-la. Vendê-la rápido, como se quisesse se livrar de uma maldição. Algumas semanas depois, Michael me entregou a carta de demissão assinada. Ele disse que não queria mais continuar construindo grandes obras arquitetônicas, aqueles arranha-céus frios e sem alma. Só quero reencontrar a paz nas pequenas coisas, mãe, disse-me ele com uma voz baixa e serena. Seus olhos não estavam mais vazios como antes. Agora brilhavam com uma determinação silenciosa. Usamos o dinheiro da venda da casa, juntamente com parte das minhas economias, para realizar um sonho que eu tinha desde jovem. Abrimos uma pequena floricultura em um bairro tranquilo, escondida sob a copa de algumas antigas flamboyantes. A floricultura chamava-se Flores do Renascimento. E assim, uma nova vida verdadeiramente começou. Passei o dia inteiro imersa nos aromas e cores das flores. Minha tarefa era cuidar delas, cortar as folhas secas e envolvê-las cuidadosamente em papel de seda colorido. Minhas mãos, que antes tremiam de medo, agora se tornaram firmes e hábeis, segurando com ternura cada rosa, cada lírio. Michael cuidou de todo o resto, gerenciou os pedidos online, promoveu a floricultura nas redes sociais e também entregou os buquês. Ver meu filho de boné, dirigindo alegremente sua scooter para entregar flores, aqueceu meu coração. Aquele trabalho, embora agitado, mas tranquilo, estava curando aos poucos as feridas profundas que ambos carregávamos dentro de nós. Emily, depois de se recuperar completamente, tanto física quanto emocionalmente, também vinha de vez em quando nos ajudar. A menina se recusava a receber dinheiro pela sua ajuda. Ela apenas sorria e dizia que queria estar conosco,
que tínhamos lhe dado uma segunda vida. Aos poucos, aquela menina frágil, mas forte, tornou-se alguém essencial em nossa nova família. O casal Linda e David também se tornaram clientes assíduos. Eles vinham com frequência comprar flores. David sempre brincava dizendo que nossas flores ajudavam a tornar sua casa, repleta de arquivos judiciais, mais alegre e leve. Certa manhã, David trouxe boas notícias. Contou-nos que, graças ao caderno amaldiçoado de Sarah e aos depoimentos de outros membros presos, a polícia conseguiu desmantelar toda a rede da Irmandade do Renascimento em todo o país. Os líderes, aqueles que semeavam crenças tóxicas nas mentes de mulheres desesperadas, finalmente foram levados à justiça. No entanto, lá no fundo, a imagem de Sarah ainda me machucava. Eu não conseguia odiá-la completamente. Eu mesma testemunhei sua imensa dor ao perder o filho que não chegou a nascer. Eu a abracei, a consolei. Tinha a esperança de que o amor de uma família pudesse curá-la. Mas eu estava enganada. Eu não sabia como enxergar que existem feridas profundas demais. Existem dores tão grandes que o afeto sozinho não consegue alcançar. E é aí que a escuridão do mal se instala aos poucos. Numa sexta-feira à tarde, enquanto arrumava um vaso com crisântemos brancos, recebi uma chamada de um número desconhecido. Do outro lado da linha, uma voz masculina, grave e afetuosa, apresentou-se como psicólogo de Sarah. Ele disse que o estado da menina havia melhorado muito, que ela estava começando a ter consciência de seus atos e que tinha um desejo, apenas um. Ela queria ver somente a mim. Deixei a floricultura aos cuidados de Michael sem dar muitas explicações. Meu filho também não perguntou nada. Ele apenas me olhou com uma expressão de plena compreensão. Antes de partir, parei para escolher o buquê mais bonito de rosas vermelhas, as flores que eu sabia que Sarah adorava, e dirigi em direção ao centro de reabilitação. O lugar tinha uma atmosfera estranhamente tranquila. Só se ouvia o sussurro do vento entre as folhas das árvores. Sarah estava sentada do outro lado do grosso vidro que nos separava. Ela parecia muito mais magra e pálida, mas seu olhar não era mais o mesmo olhar perdido e perturbado daquela noite terrível. Agora era um olhar claro e lúcido, embora tingido de profunda tristeza. Quando me viu, baixou a cabeça e apertou as mãos sobre a mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Permaneceu em silêncio por um bom tempo, como se estivesse reunindo toda a coragem do mundo. Então ela sussurrou com uma voz rouca e fraca, apenas o suficiente para ser ouvida através do pequeno microfone no vidro. Me perdoe, mãe. Perdoe a todos. Lágrimas começaram a rolar por suas bochechas pálidas. Já não ouço o choro das crianças na minha cabeça. Ela ergueu o olhar e me encarou diretamente nos olhos, os seus cheios de lágrimas de arrependimento e desespero. Eu sei que não tenho coragem de olhar nos olhos dele. Eu o magoei demais. Por isso só me atrevi a pedir para ver a mamãe. Não espero que você me perdoe. Só quero que você entenda a dor que me enlouqueceu. Fiquei olhando para ela sem dizer nada e com cuidado deslizei o buquê de rosas pela abertura de vidro. De agora em diante, eu lhe disse com uma voz suave e pausada: viva como essas flores, Sarah. Mesmo que brotem do lugar mais escuro e lamacento, elas sempre lutam para alcançar a luz e florescer com todo o seu esplendor. Sarah estendeu uma mão trêmula, pegou o buquê e o abraçou contra o peito. Ela enterrou o rosto entre as pétalas macias e desabou em lágrimas. Não foi um grito desesperado e insano, mas um choro entrecortado de arrependimento, de libertação após tantos dias preso entre fantasmas. Levantei-me e saí da sala em silêncio, fechando a porta pesada atrás de mim. Eu havia encerrado um capítulo doloroso da minha vida, não com ódio, mas com um perdão silencioso. Quando voltei à floricultura, o pôr do sol já havia ocorrido, tingindo um canto do céu de roxo. Michael estava parado na entrada com o regador na mão, concentrado em regar as margaridas silvestres que acabará de plantar. Ao me ver chegar, ele ergueu os olhos e sorriu, um sorriso verdadeiramente sereno, sem qualquer traço de tristeza. Aproximei-me dele, peguei o regador e juntos cuidamos do nosso pequeno jardim. Sob a suave luz do pôr do sol, as gotas de água brilhavam nas pétalas como pequenas joias. Dentro de mim, após a tempestade devastadora, as flores da paz finalmente começaram a desabrochar novamente. Antes eu acreditava que a dor da perda diminuiria com o tempo, que um amor grande o suficiente poderia curar qualquer alma ferida. Mas aprendi que existem dores que, se não forem curadas da maneira correta, se transformam em escuridão.
corroem a razão e empurram as pessoas para o abismo da loucura. A história de Sarah é um alerta sobre a fragilidade da linha que separa o amor do ódio, a fé do fanatismo. Quero enviar uma mensagem a todas as pessoas que estão lutando sozinhas contra sua tragédia. Nunca lute em silêncio. Não deixe que a escuridão em seu coração se torne a porta para o inferno. Abra sua alma. Busque a luz. Ela pode vir de um familiar, um amigo ou simplesmente de uma mão disposta a te segurar no momento certo. É o amor, a atenção e a coragem de encarar a verdade que realmente podem salvar uma vida, ou até mesmo muitas. A história que você acabou de ouvir foi modificada em relação a nomes e locais para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas com a esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães estão sofrendo em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria o silêncio para manter a paz ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Gostaria de saber sua opinião, pois cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho de alguém. Deus sempre abençoa e estou convencido de que a coragem nos levará a dias melhores. Neste momento, na tela final, vou deixar 2 das histórias mais queridas do canal. Tenho certeza de que elas vão te surpreender. Obrigado por ter ficado comigo até este exato momento.